Então, a gente está gravando. Alex Frechetti, super obrigado por você ter topado participar. Enfim, já era um cara que estava assim, logo de começo, com desejo. Enfim, espero que a gente se divirta de alguma maneira. Assim. Legal, obrigado pelo convite, Alexandre. Já estou me divertindo. Olha só, quando é que começa essa história de prática de arte na tua vida, Alex? Uhum. Ah, eu acho que foi a partir do desenho, né? Então, desenho infantil, acho que é uma história recorrente, assim, né? Fui percebendo ao longo do tempo que tinha uma certa habilidade para copiar, né, os desenhos que eu gostava. E eu acho que mais ou menos, acho não, tenho convicção que que aos 10 anos assim de idade eu tinha certeza que era aquilo por aquele caminho assim que eu ia, Ah, mas mais no sentido ligado à técnica do desenho, né? Não pensava muito na coisa da criatividade, da imaginação, pensava mais no na cópia. Mas foi ela o começo da trajetória, assim. você teve apoio dos seus familiares, de alguma maneira, quando sacaram que você... Enfim, porque esse projeto é também para pessoas que, sei lá, não conhecem nosso trabalho, que esbarram por aqui sem, sei lá, sem querer. E tem uma galera que, jovem, super jovem, que desenha super bem, assim. E aí, de repente, Uhum, conhece um pouco do que você está falando, assim. Você teve apoio sim. da sua família, de alguma maneira, para fazer essas escolhas, assim? Tive, foi muito. Tive apoio da escola, né, onde eu estudava. Eu acho que logo de cara perceberam assim que eu estava muito obsessivo com essa coisa do desenho, né? Aham. E aí a minha mãe levava os desenhos para mostrar para meus tios e tal, então tinha uma certa exposição assim, né, já começando. E eu me lembro que na escola eu era chamado para fazer os desenhos dos coleguinhas e também pintei uma vez o muro da escola. Uhum. Era um muro aqui em Niterói, né? Você mora em Niterói também, né? Moro. Você está em Niterói? Estou em Niterói, é. Olha, eu não sabia, porque quando É, eu conheci você numa casa lá em Santa Teresa. isso, é. Morei alguns anos ali, porque foi uma época que eu queria morar no Rio. Era um objetivo, assim. E morei durante alguns anos e agora voltei para casa onde eu sempre morei, Uhum. onde eu nasci e tal. E E aonde? aí essas... Oi, Alex? Oi, Maria Paula. Claro, sim, conheço, lógico, lógico. Uhum. E aí, na minha escola, eu estudava no centro de Niterói, e a minha escola tem até hoje, é o Externato São Jorge, ele tem um muro que ele divide e as crianças desenham esse muro. Mas elas desenham só quando, na minha época, quando chegavam na quarta série, né? Ah, Então aquilo era uma espécie de objetivo, né? E aí eu desenhei nesse muro também, pintei esse muro. Então tinha muito incentivo, sim. E agora, a geralmente minha você mãe... pode falar, desculpa. Não, eu me lembro que a minha mãe a princípio queria que eu fosse militar, uma coisa assim, mas logo em seguida, por conta dessa minha obsessão pelo desenho, desenhava muito, sabe, Alexandre? Ficava o dia todo com nesse universo, assim, né? Só queria saber disso. Aí já logo aceitou. Mas, assim, é curioso porque tem um momento que a gente entende, assim, seja lá o que isso for, o que isso representa, que a gente é artista, assim, que é essa Uhum, onda, entendeu? Para algumas é. pessoas, cada um tem gente que vai lidar com isso como um problema a vida toda. É, mas para algumas pessoas é mais cedo, outro, cada um no seu momento, né? Você Sim. sacou isso quando, assim? Eu acho que eu saquei quando comecei a ter consciência de que eu estava pensando, eu acho. Uhum. Sabe? Eu acho que quando eu me percebi como ser humano, assim, né? Percebi que existia alguma coisa que eu não sabia o que que era, qual era o campo que eu me inseria. Eu não sabia como é que era exatamente o nome disso, né? Mas eu sabia que aquela experiência que eu tinha no dia a dia e das profissões que eu conhecia, de parentes e tal, eu sabia que não era isso. Então, eu não sabia exatamente
como que como é que era a complexidade da arte, né? E nem sabia que aquilo que eu estava gostando tanto de fazer, os desenhos, era era arte em si, né? Mas aos poucos fui descobrindo que aquele campo, que aquele ambiente todo era o que fazia mais sentido para mim. Então, mas eu acho que foi logo de cara, sabe? Me lembro de um momento de pensar assim, ah, artista, acho que é isso. É esse o nome desse negócio. E tiveram momentos de crise, Alex? Em algum momento você falou, cara, será? Você duvidou em algum momento? Ó, o que aconteceu comigo foi o seguinte, na adolescência, aquelas crises adolescentes, eu não pensava, tive uma crise com as artes visuais. Pensei assim, eu já estava desenhando relativamente bem, então tinha essa coisa do realismo, sabe? Esse tipo de linha, assim, né? Então eu achava que já estava dominando aquele tipo de coisa e não tinha mais desafio para mim. Então eu comecei a deixar isso de lado e fui tocar, fui querer fazer música, Aham, porque eu achava que isso que era uma coisa difícil e desafiante. aham. E aí fui aprender os instrumentos, assim, eu gostava também de escrever, isso foi depois, né, um pouco mais. Então me dediquei à música durante muitos anos, né, e abandonei um pouco as artes visuais, achando que não era desafiante. Mas ao mesmo tempo, como eu tinha essa questão das artes plásticas como algo norteador, eu fui fazer faculdade de artes. Eu achava assim, a faculdade mais fácil que eu posso fazer é essa, sabe? Uhum. E aí, ao mesmo tempo que tocava, fui fazendo a faculdade. Não ligava muito para coisa em si. Só depois de terminada a faculdade, depois de terminada a banda e tal, é que eu voltei assim, mas aí fez todo sentido, sabe? Qual faculdade você fez, Alex? Eu fiz a EBA, Ah, você pintura. fez o quê na EBA? Desculpa. Pintura. Você fez pintura. Pintura. Que legal. E de alguma maneira Isso. tem super a ver com o tipo de trabalho que você, de alguma maneira, trabalha, né? Também tem uma coisa ali que eu acho que é super importante na EBA, que é essa coisa de uma técnica também, enfim, de tentar entender isso. É uma formação que eu respeito pra caramba. Agora, hoje, Alex, com o seu trabalho já consolidado, enfim, a gente consegue acesso a algumas coisas suas de, sei lá, mídia. Teve um momento que esse trabalho foi super recebido também, principalmente por aquilo que ele provocava. Como é que você, de alguma maneira, se considera, como é que você se vê dentro desse panorama contemporâneo, assim, de produção em arte? Olha, Alexandre, não sei, eu acho que é difícil essa sair de si, né? Uhum. E eu acho que um ponto em comum, assim, talvez eu vejo meus colegas e tal, é sempre que a gente está numa certa marginalidade, né? Sempre à margem de alguma coisa. E sempre, outro dia eu vi um trabalho do Vitor Arruda, eu gosto muito dele, Muito bem. que ele era uma frase que ele colocou, mais ou menos, não sei se eu vou lembrar, se ele artista, dois pontos, aquilo que se é, mas que se luta sempre para se ser. Ah, ah, ah. Então, é uma coisa por aí, o Vitor, se não foi exatamente por aí, desculpa, Eu mas eu espero que interpretei isso. Mas é uma constante reafirmação de si, né? E, então, é, não sei, me sinto numa certa marginalidade também, certa margem, né, das coisas, mas também é um caminho que eu escolhi. Foi, acredito que essa minha primeira, quando eu entrei na universidade e vi esse ambiente de arte institucionalizada, arte institucionalizada que eu digo assim, no mercado, né? Essa coisa toda de da gente viver como artista para trabalhar, para produzir, ter
para movimentar essa roda toda, assim, não me sentia à vontade com isso e fui por outro caminho, assim, nunca não queria vender os meus trabalhos, sabe? Uhum. Então isso também me botou em outro lugar, né? Que não esse lugar de que é, bom, essa coisa da mídia que você falou, né? Sempre foi uma coisa que eu acho que olha como é que é difícil, hein? A gente fica gaguejando, Não, não sei, imagina, é isso mesmo. mas tentando se tirar, se colocar, né? Bom, não sei. Tá ótimo, eu também Acho que não foi a melhor sei. resposta que eu encontrei. Mas por que que eu também te perguntei isso quando eu preparei um pouco assim essa conversa, assim, das coisas que eu queria tocar? Uhum, Porque eu acho que tem uma certa particularidade do seu trabalho, da sua pesquisa, inclusive um fazer, né, manual de alguma maneira, que hoje é carregado de outras coisas, de outras ironias, de questões simbólicas, de uma militância, inclusive política, social, etc. e tal, que pela identificação muito direta com o público, eu estou falando um público não especializado, entendeu? E nisso eu uhum, acho que o grande barato do seu trabalho, um público não especializado que não tem relação com o sistema fechado de arte, seja lá o que for, ele lê esse trabalho, ele recebe esse trabalho muito facilmente, tem uma relação muito direta de compreensão e também de um fazer manual. E aí eu fiquei me perguntando, queria também te perguntar, se de alguma maneira você já experimentou um certo descompasso assim desse teu trabalho com a produção dita, né, contemporânea hype, por exemplo, ou de outra forma, se você em algum momento você já sacou ou viveu na pele mesmo algum preconceito com o seu trabalho. uhum. Bom, acho que essa questão política, assim, para mim, ficou mais evidente em 2013, sabe, Alexandre? Quando eu passei a fazer meus trabalhos na rua. Então, colocando esses trabalhos na rua, eu percebi que precisava, assim, de uma linguagem um pouco mais direta, né? Mas que também pudesse promover, assim, outras nuances, né? Quem tivesse alguma fosse de certa forma iniciado assim nesse campo das artes, pudesse ter algumas ler as entrelinhas do trabalho, né? Então eu acho que eu gosto de fazer essas duas esses dois momentos no trabalho, né? Eu penso muito no trabalho antes de fazê-lo e ele sempre aparece pronto. Ele não é muito de ele é mais de ser esquematizado muito antes, né, gestado muito antes. Então, quando eu faço rapidamente. Então, eu acho que essa prática também tem a ver com isso, né? E, como eu te falei, assim, me sinto marginalizado, mas também nem tanto, sabe? Uhum. Porque, de certa maneira, eu dialogo com essa questão de arte contemporânea, né? Então, e também o que eu gosto é isso, né? Estou sempre nos museus, nas galerias e na internet, vendo coisas. Então, me sinto um pouco dentro desse ambiente, mas sinto que realmente falo com pessoas que não frequentam essas instâncias, né? E gosto disso. Eu acho que talvez pela minha prática também de professor de ensino fundamental, acho que isso influi, sabe? Porque é, talvez tenha uma coisa um pouco didática nessa, nessa minha prática que vai saindo, né, pelos dedos, assim, né? Então, é, acho que todo caminho é uma escolha, né? Então, não, Eu, acho que sim. Não, eu, na verdade, até queria te dizer que eu acho a beleza, assim,
seja lá o que esse nome for no dia de hoje, do teu trabalho, é essa possibilidade de expansão, né? Inclusive na relação com o público. Acho isso que é o que é bonito. Uhum. Acho que é isso, talvez, uma certa particularidade do trabalho, se a gente pensa numa produção mais recente, de alguma maneira. Mas fiquei querendo saber, assim, se você já sentiu meio um preconceito com o seu trabalho, sabe? Olha, deixa eu pensar. Não, não. Uhum. Hum, talvez o preconceito venha assim na forma de que os convites para a exposição não sejam tão frequentes, né? Talvez por conta da não aproximação tão íntima com os curadores e em geral, assim, né, os mais hypeados e tudo mais. Mas não me, ao mesmo tempo, uma veia, de certa forma, anárquica me protege e me reafirma. Então, acho que, para mim, isso que eu aprendi lá no punk, tocando no underground de carioca, isso foi muito importante para mim. Eu percebia que toda aquela cena, né, que eu como tocando e muita gente participando, existiam milhares de pessoas ali, isso não aparecia na mídia, não aparecia em lugar nenhum, e a gente estava vivendo coisas incríveis, sabe, Alexandre? E super potentes, super maravilhosas, e tudo fazendo jornaizinhos, fazendo fanzines, tocando, gravando, e o mundo inteiro assim acontecendo, e ele não acontecia para a mídia, Uhum. né? Então, acho que isso me norteou, essa veia, esse pensamento e esse ambiente anárquico, punk. E isso ao mesmo tempo que me coloca nesse lugar, né, independente, me tira de outros, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, depois eu queria até que você falasse dessa coisa da música. Você não toca mais? Não, Não, não tem nem vontade? Eu fiquei assim, querendo logo pensar no evento, chamar pessoas que fazem música e juntar todo mundo, assim. eu toco raramente, assim, em casa, assim, quando dá vontade, uma coisa ou outra. Mas me dediquei muito firmemente a isso, sabe? Quase também como uma obsessão Uhum. durante 15 anos, mais ou menos. Então, chegou uma hora que eu me cansei, assim, tava demais, sabe? E eu acho que para mim a volta para as artes plásticas que foi esse respiro que eu precisava. Uhum. Então, também cheguei quando eu comecei, foi 2010, ó, que eu comecei a trabalhar incessantemente com artes plásticas. Uhum. Quando a banda acabou, eu morava só com minha mãe morreu, e aí fui morar com minha ex-companheira. Então tudo mudou assim, repentinamente. E a banda acabou, né? E aí eu peguei um caderninho desses sem pauta, assim, e fui desenhar a casa onde eu estava, na casa dela. Uhum. E lembrei que eu gostava de desenhar, né? E aí no dia seguinte fiz a mesma coisa, e depois fiz a mesma coisa, fiz a mesma coisa, e fui me centrando novamente. Fui descobrindo que essa relação espacial era importante, né? O desenho de observação tem isso, né? Você vai se colocando no mundo, né? Uhum. A partir dali, né? Então, comecei a fazer o que eu chamava de diários. Então, todo dia eu fazia algum desenho, e aí depois fui expandindo isso, fui escrevendo sobre não exatamente o dia a dia íntimo, mas fiz vários diários de sonhos. Todo dia anotava meu sonho durante 2 meses. Aí depois um diário de poesias, depois um diário sobre Niterói, sobre as coisas que eu lembrava de Niterói. E aí daí fiz vários livros também independentes, trazendo
independência que eu tinha, que eu aprendi, de certa forma, também com meus pares, assim, no rock, né? E publiquei vários livros de 2010 para cá. Eu ia te E perguntar isso também, assim, uhum, porque eu vi um livro que se chama, corrija-me se eu estiver errado, o nome é Diário de Niterói, alguma coisa desse em tipo. Niterói, É em uhum, Niterói, talvez. E aí eu fiquei na cabeça, porque, enfim, a gente se conhece, mas não está em tanta proximidade. Eu falei, puxa vida, como é que ele fez uhum. esse diário? Eu não sabia que você era de Niterói, assim. Então fala pra gente também como é que, de alguma maneira, você se relaciona com essa cidade, de alguma forma. E como é que você pensa também um pouco o sistema de circulação de arte por aqui? Por que eu Uhum, estou dizendo isso, né? É uma cidade que me acolhe há quase já 7 anos, que eu adoro, enfim, por uma série de coisas, tenho reservas, mas também tenho questões com a circulação de arte aqui e dos equipamentos culturais, né? uhum. Esse livro eu escrevi em 2010, exatamente nesse ano que eu comecei a fazer vários tipos de diários. Nesse ano, 2010, que foi esse espécie de marco da minha retomada assim, nas artes plásticas, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Então, depois disso, eu fiquei repensando muito mais a cidade, né? Fiquei fazendo relações e tudo mais. E aí, o livro foi feito da seguinte forma: eu todo dia ia num lugar qualquer em Niterói, fotografava esse lugar e à noite eu escrevia sobre esse lugar. Podia ser uma rua, ou um parque, ou uma escola, ou algum lugar que eu frequentei a infância e a adolescência. Então tem muito mais a ver com uma memória afetiva, né? Não uma avaliação é, contemporânea da cidade, né? Ou dos aparelhos culturais, ou da efervescência cultural ou não, né? Da cidade. Então tinha mais a ver com essa minha questão ambiental, que eu já estava falando nesse tipo de diário de desenhos presenciais e de observação, né? Essa relação espacial que eu estava fazendo, eu acho que foi um desdobramento disso. Foi uma maneira de eu escrever e fotografar a cidade, tentando, eu acho que eu estava me buscando, sabe, Alexandre, voltando a si. Uhum. Então, a cidade era importante, porque eu nasci aqui, fiz a maioria das minhas atividades aqui, fiz faculdade na UFRJ, né, mas e também toquei, quando eu tocava muito no Rio, né? Acho que aí já é um ponto que a gente pode partir daí, né? Como é que eu comecei a montar a banda aqui e os nossos primeiros shows foram no Rio e depois a gente tocava no subúrbio do Rio e tocava muito, cada vez mais longe, e em Niterói era raro tocar, sabe? Tocamos em outros estados e tudo mais. Então, de certa maneira, desde nessa época, não esperava muita coisa, sabe? De participar da atividades culturais da cidade. Via ela de outra forma, assim, de uma forma mais é, afetiva, emocional, não exatamente ligado a a esses aparelhos culturais. Era mais assim a casa dos meus tios, sabe, uma coisa assim, a rua que eu passava todo dia para fazer compras ou para ir para a escola e assim por diante. Então, essa minha mudança para o Rio, quando você foi lá em casa, inclusive, né, que eu fiz uma exposição em casa, tinha um pouco a ver com isso, sabe? De tentar participar mais e ter mais acidentes artísticos, sabe? Que eu não encontrava aqui em Niterói tanto. Uhum. Então poderia encontrar mais com meus colegas, participar mais estando ali pertinho das exposições e desse certo circuito, né? E essa era a minha vontade, por isso que eu me mudei e fiquei alguns anos lá naquela casa que você conheceu, né?
Inclusive, aquela exposição que você foi lá em casa tinha um pouco a ver com essa questão de faça você mesmo, né? Sim, sim. E fazer uma exposição em casa, não tava, eu queria fazer coisas acessíveis e possíveis e nunca esperei nada, sabe? É, Então, o que eu lembro, sabe, Alex, dessa exposição é que eu fiquei muito feliz pela proposta, né? Que, enfim, exposições em casa, obviamente, principalmente em Santa Teresa, não é uma novidade, mas ali especificamente tinha todo um cuidado expográfico mesmo, né? A gente entrava uhum, na casa e aquilo ia acontecendo, sabe? Tinha uma preocupação com isso. E eu também entendi ali, com o seu trabalho, como tem um pouco isso que você disse para gente, de um caminho que eu não diria nem um caminho paralelo, mas assim um outro caminho possível de produção, né? uhum, Eu saquei ali que de alguma maneira era esse teu desejo, mas mais do que o desejo, era essa uma coisa que o trabalho pedia também, sabe? Assim, sim. pela força daquilo e também pela violência, em certo sentido, que você relatava, né? Criticava, enfim, de alguma maneira. Quando a gente fala de Niterói, é engraçado que eu conversei aqui, ainda não foi publicado, mas com a Sara, com o Vilmar Madruga, ainda quero entender melhor essa cena de Niterói. Já houve um momento em que Niterói tinha uma produção, né? Teve a Galeria do Poste, muito fortemente, Hum. em algum momento, a Galeria da UF, enfim. E aí isso foi um pouco se apagando. Embora eu ache que hoje a gente tem uma proposta política um pouco diferenciada, mas acho que ainda falta estímulo, certamente, né? E uma política mais também precisa com essas pessoas que de fato trabalham em Niterói. Não sei, eu sinto ainda hoje uma esse movimento que você fez para Santa Teresa, às vezes parece que Niterói também faz, né? O tempo inteiro, assim, de ir a outra cidade, trazer coisas, quando tem uma produção aqui que a gente desconsidera, me parece, sabe? Não sei Uhum. ainda. Agora, você falou dos livros também, né? E eu fiquei aqui me perguntando, sempre houve a preocupação com a publicação, com os livros? Esse livro, a publicação é para você um veículo fundamental? Fundamental não, Uhum. mas é um desejo e uma. Eu acho que vem um pouco dessa infância que eu te falei que eu gostava de desenhar, então tinha a coisa de copiar dos livros, né? As histórias em quadrinhos e a coisa encadernada, assim, me dava um certo fascínio, né? Uhum. Então, mas a primeira coisa que eu fiz foi em 2003. Eu queria publicar um livro, não sabia como fazer e tudo mais. E aí não tinha como fazer de maneira independente, tinha que fazer uma grande quantidade, que era muito difícil, né? E aí eu e a minha companheira na época a gente fez um livro multimídia, que era Uhum. um CD-ROM, né? Eram poesias. Uhum. E aí que eu animei no Flash e fiz esse livro. Tá logo aqui, vou te mostrar. Ah, Aqui. É um tipo um DVD assim, né? aham, aham. E aí é porque eu pensei, era a maneira que eu podia fazer de ter uma coisa caseira, né? Que eu podia gravar o meu CD e transmitir essas coisas escritas, assim, né? A internet não era tão assim, né? Uhum. Então, tem essa coisa de organizar, né? De talvez essa coisa que você falou expográfica, de Uhum. quando você foi lá em casa e tudo mais, que eu acho que se traduz na forma de séries para mim. Eu faço muitas séries. Então, todo o trabalho, praticamente todo trabalho que eu faço, ele ele é regido pela ideia de série. Então, no mínimo três, eu imagino, assim. Quando eu penso num trabalho, já Ah, é? penso. Aham. No E 3. aí, conforme for, às vezes vai, tem série de mais de, não sei, 60.
trabalhos, assim, né? Ah, não, tem uma série que tem uns 200. E aí, então, eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia de publicação, com essa ideia de organização, né? E Você trabalha todo dia, Alex? trabalho todo dia. É. Só que ultimamente, agora com a pandemia, Uhum. fiquei um pouco agoniado, porque eu fui tentar fazer outras coisas, muitas outras coisas, e meio que me embananei, Alexandre. Uhum. Primeiro que, assim, quando começou o isolamento, 15 de março, mais ou menos por aí, né? Eu tava com um monte de coisa para fazer e eu dou aula nessa escola pública que eu te falei, né? Que é uma coisa que demanda, né, esforço e dedicação e tempo, né? E pensei o seguinte, bom, não tinha ainda planos de retomada das aulas, não sabia nem se ia ter aula online ainda, ninguém estava pensando nisso, né? Aí eu fui fazer fui tentar botar em dia todos os trabalhos que eu queria fazer. Então pintei alguns cartazes, tava fazendo uns 2 livros ao mesmo tempo. Fui fazendo tanta coisa que fiquei com tendinite. Nossa, entendi, claro. Aí Claro. tive que parar de fazer os trabalhos. Uhum. E aí, quando eu não estou fazendo algum trabalho, me dá uma certa agonia, assim, eu fico um pouco. E aí fui fazer trabalhos de casa, assim, eu gosto de trabalhar como pedreiro aqui em casa. Ah, é? Ah, que Sim, ótimo. muito. Ah, E aí fui fazer um monte de coisa aqui que não exigia esse controle motor fino, sabe? Fui fazer coisas mais assim, brutas, né? E aí tô tão envolvido nisso, todo dia trabalhando pra caramba, tô cansado pra caramba, que não tô conseguindo fazer muita coisa de arte agora, nesses dias, assim. Mas e isso me deixa um pouco, eu tenho que tenho que parar um pouco, tenho que separar um pouco o tempo para para me essa dedicar à arte. outra produção, né? Essa outra. É, Agora, a gente estava falando dos livros, Alex. Tem um uhum, livro que eu acho que eu tenho ele em algum lugar assim dessa casa, uhum, especificamente, que é o Diário em Progresso. E ele, certo. na verdade, ele foi publicado pela Circuito, né, do querido Renato Rezende. É um livro super Uhum, importante e que, de alguma maneira, você está falando, e aí você pode falar mais dele, obviamente, muito melhor do que eu, das manifestações de 2013 e 2014. Foi isso um uhum, pouco? Como é que esse livro nasce? Quais são as questões que atravessam essa publicação? Enfim. uhum. Bom, em 2013 comecei a participar das manifestações, né, que estavam pululando, né, na cidade. E aí percebi que precisava trabalhar aquilo de maneira visual, artística, etc. E fiz uma série de pinturas com desenho, com rostos de manifestantes que estavam sendo feridos ou até mesmo mortos naquele contexto, né, de protesto. E coloquei esses trabalhos nas ruas. E foi a partir daí que eu descobri que as artes visuais, até conversei com isso com você, me lembro, quando você foi lá nessa exposição caseira, Uhum, que podia ter é, uma relação com o público muito mais, muito potente. uhum, Tanto quanto eu achava que tinha na música, que eu achava que a música tinha essa coisa, né? Você toca alguma coisa aqui, o cara lá não sei aonde está escutando, seu vizinho. É impossível você se desvencilhar do som, né? E o público, ele é muito engajado, né? O que eu achava que não era tanto nas artes plásticas, né? Que você vê aquela coisa ali, você vê um segundo o quadro e já, né? uhum. E aí fui percebendo que colocando meu trabalho na rua, ele suscitava coisas, suscitava discussões e, é, e etc. E mas eu percebi que não bastava só fazer esse trabalho visual. Eu queria relatar de maneira escrita
essa vivência. E hoje existe uma disputa narrativa sobre 2013, né? Uhum. Que não tinha, para mim, pelo menos na época. Ela não era tão, tão clara assim. Eu via por esse viés, como eu te falei, né? Anárquico e anti-poderes, né? E, e aí fui escrever sobre isso. Mas eu fui escrever com muito medo. Eu tinha medo de relatar aquilo que estava vivendo. Logo depois a gente foi vendo as perseguições acontecendo, sabe? E aí uma pessoa que eu conhecia muito próxima não, eu conhecia, havia, né? A Elisa Quadros, num dia ela estava a gente estava na manifestação, no outro dia estava no jornal. E aquilo deu muito medo, sabe, Alexandre? E daqui a pouco ela estava na capa da revista Veja. E aquilo bateu muito forte. Eu tinha uns vizinhos do coletivo Mariachi Uhum. que filmavam, né, tudo que acontecia, né? E eu fui vendo que faltava um pouco esse relato escrito sobre aquilo tudo. Então fui escrevendo dia a dia como o diário, né? Ainda a partir dessa ideia seriada, né, de escrever todos os dias, ou pelo menos periodicamente, e o que, o que me interessava e o que me interessa muito, que é sempre o agora, sabe? O momento que a gente vive, né? Então fui escrevendo diariamente o que eu via e o que eu pensava e o que eu estava bom, tudo que estava envolvido naquela história toda de 2013. Mas você E falou, aí, desculpa, digo, você falou de uma certa disputa narrativa, assim, eu te cortei um sim, pouquinho, mas assim, fala também, enfim, você ia continuar e eu te cortei sem querer, mas fala também como é que você pensa nessa disputa narrativa, como é que você pensa os efeitos disso agora, como é que isso também de alguma maneira te atravessa hoje, né? uhum. Eu acho que existiram muitos 2013, né, Alexandre? Também, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu em Minas, o que aconteceu no resto do país. Mas me preocupa um pouco essa criminalização de um levante, sabe? Porque me parece que a questão a narrativa que se diz muito é o seguinte, tá vendo? 2013 era 20 centavos, agora chegou o Bolsonaro, viu só o que vocês fizeram? Né? Como se levantar para questionar coisas levasse sempre a esse tipo de barbárie que a gente está vendo agora, né? Esse fascismo que a gente está vendo agora. Então não foi bem assim, né? Para mim, o que eu vivi, o que eu senti na pele e o que eu vivenciei foi muito diferente disso. Mas a visão global eu não tinha como ter, né? Exatamente. Então, mas de certa maneira eu acho perigosa essa narrativa de que a gente, por causa de 20 centavos, viu só, aí tiraram a Dilma, aí não sei o quê, aí veio o Temer, agora vem Bolsonaro. E eu acho que não foi exatamente essa cadência assim, não, sabe? Mas é claro que a gente vê, né, pela experiência da Primavera Árabe e várias insurgências, que o poder fascista sempre se apropria disso, né? O poder capitalista e neofascista sempre se apropria dos levantes, das insurgências, né? Tem muito mais poder para se aproveitar dessa energia, né? Então, como te falei, não foi exatamente o que eu vivi em 2013 aqui no Rio de Janeiro, né? O que eu vivi foram pessoas fazendo muitas ações críticas ao governo, mas não era exatamente assim, vamos tirar a Dilma, né? Era assim, vamos
vamos criticar essas relações espúrias que estão acontecendo com o PT, se relacionando com multinacionais, empresários Uhum, de origem cujo pensamento não tem muito a ver com o que a gente está querendo, né? uhum, uhum. E que essas alianças com outros partidos também de direita, centro-direita, não está dando certo. Para mim, essa era a visão que eu tinha. E aí foi assim que saiu esse livro. Saiu logo em 2014, logo depois das eleições. Foi uma coisa bem logo em seguida. Assim, né? Que para quem está vendo, eu não sei se eu estou correto, mas a gente consegue o PDF dele na academia.edu. E tem também no site da Circuito. Legal. Então, quem tiver afim de. Porque eu baixei um outro, mas quem tiver afim pode ir lá e dar uma olhada, porque eu acho que é um registro interessante, inclusive para pensar essa época. Eu também concordo com você, e acho lindo quando você diz esse tipo de percepção que a gente não tinha na época, e também não acho que seja uma consequência direta do que a gente vive hoje, obviamente, né? Quando você diz que eram muitos 2013, é muito interessante, né? E de como tem também um exercício de cooptação desse processo, inevitavelmente, pelas forças, obviamente, que eu acho que estruturam historicamente o Brasil, né? Oligárquicas, latifundiárias, coronelistas e assim por diante. Mas eu na verdade quero achar esse livro aqui e dar uma olhada nele, assim, de alguma maneira, porque eu acho que também tem uma coisa de um calor desse momento, de uma urgência que é muito necessária também, né? E também fico me perguntando, claro que hoje a gente está numa situação de clausura física por causa de uma situação de saúde pública, mas como a gente tem atravessado nos últimos 2 anos, né? 2 anos, horrores muito maiores do que aquele, e ainda assim há um certo amortecimento do desejo coletivo. Isso é curioso, não é, Alex? Uhum. Eu acho que a repressão ela funcionou muito, né, Alexandre? Acho que ela funcionou de maneira assim muito efetiva. Em 2014 mesmo, quando eu te relatei a questão da Elisa Quadros, que a gente viu ela na capa da Veja, uma moça que estava por ali, né, e tal, e a gente foi vendo outras pessoas sendo presas e ficando durante tanto tempo, e os processos dos 23 e os processos de outras pessoas, a questão do Rafael Braga, tudo isso foi muito asfixiante, né? E, bom, pelo menos para esse 2013 que eu te falei, né? Esse meu 2013, a minha visão que eu tinha dele. E, Inclusive, desculpa, em certa sim, medida, teve uma autorização do governo em voga naquele momento, né, de uma repressão às manifestações, etc. E tal. Tem uma coisa que a gente, nessa disputa narrativa, e eu acho que o Jorge Vasconcelos falou disso também, se eu não me engano, houve também um posicionamento daquele panorama de autorização de uma certa repressão a esses atos, né? Até porque logo você vai ter, como você também escreveu e pode falar para a gente um pouquinho, a questão dos Jogos Olímpicos, Copa e assim por diante, né? Aquilo uhum, foi em certo sentido, aquilo também foi abafado por um processo outro, né? sim. Depois eu fiz esse Diário em Progresso, que você comentou, Aham. ele é uma questão mais... É um relato mais pessoal do que eu estava vivendo, né? Depois eu fiz um mestrado e falei sobre essa questão dos Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, né, de futebol aqui no Rio de Janeiro. E aí é uma relação um pouco mais teórica, né, um pouco também retrospectiva, né,
Foi em 2016 que eu escrevi esse livro e e aí fala, inclusive o Jorge, ele participou da banca, ele Ah, que incrível. e ele escreveu a orelha do livro também. E, e é uma pessoa que também eu gosto muito e acho que partilho muitas dos pensamentos Super. sobre essa época e sobre várias questões, né? Então, a, vou te contar uma coisa, por exemplo. Eu tinha esses vizinhos, acho que agora eu posso contar isso. Tinha uns vizinhos lá do coletivo Mariachi. Um Uhum. dia eles falaram assim para mim: Poxa, Alex, será que você não tem como esconder esse HD aqui em casa, aqui na sua casa, não? Porque tem um monte de coisa aqui tal que pode alguém pegar e estavam invadindo a casa das pessoas, né? Do coletivo. Aí eu falei, caramba, que loucura, né? Que ponto chegamos, né? Uhum. E hoje em dia são imagens que estão na internet, não tem mais, passou esse calor do momento, né? Mas a tradução que aconteceu através das remoções forçadas de pessoas por conta dos jogos e também a repressão para que as manifestações não chegassem nos estádios ou não chegassem próximos à torcida internacional que viesse, a possibilidade de processar manifestantes como terroristas, de enquadrar em lei de segurança nacional, de assustar com penas de vários anos, né? Tudo isso se salientou muito mais com a presença, eu acho, dos Jogos Olímpicos da Copa do Mundo, que também já vinha assim precedida pelos Jogos Pan-Americanos, né? E outros mega eventos, né? O mega evento ele traz um mega problema, né? Ele, ele precisa de uma estrutura forte de repressão, né? E, e isso a gente viu acontecer aqui. E acho que essa também foi uma força que pairou assim no ar e que deixou essa certa herança que você estava comentando de uma aparente letargia, né? Acho que esses eventos aí são muito grandiosos, né? Uma articulação de poderes capitais internacionais, não tem como você Claro. lutar contra, né? Tem várias perguntas aqui, a gente tem mais ou menos 9 minutos, mas assim, vou ter que Uhum. fazer uma seleção e de repente, quando tiver uma segunda fase desse projeto, a gente volta a conversar, que eu acho que pode ser lindo. Mas Beleza. eu fiquei também hoje, assim, na minha análise, psicanálise, eu estou num momento de uma relativa pensamento sobre talvez a minha geração nunca ter de fato se distanciado de um fantasma ditatorial, né? Uhum. Eu nasci em 77 e hoje em 2020 eu ainda estou, meu corpo ainda fisicamente, né, semanticamente, simbolicamente, emocionalmente tem que lidar com essa fantasmática. Uhum. E é curioso que quando também eu estava preparando aqui, eu revi um trabalho seu. Eu, inclusive, vou dar um curso amanhã e vou mostrar esse trabalho, que é o Diário para Descolorir. Uhum. E tem uma ironia também com aquele livro de colorir, etc. E tal. Eu não acho nem que é uma ironia, mas assim tem uma certa exposição direta da perversidade de tudo, né, de alguma maneira. E aí hoje, ainda há pouco, eu estava olhando e aquilo é quase um compêndio, né, dos horrores que a gente atravessou. Horrores políticos, horrores humanitários, questões que escapam, inclusive, de uma macroestrutura política, de alguma maneira. E aí eu lembrei, né, você me fez lembrar, de alguma maneira, aquele jovem preso a um poste com trava
de bicicleta, que é da Ordem do Horror, isso é 2014, né, de alguma maneira, e achei curioso, mais do que curioso, achei muito contundente que o livro, que tem 50 e poucas páginas, termina com 68 do Costa e Silva, promulgando o AI-5. Como é que você lida com esse arco, ou como eu disse, né, essa fantasmática ditatorial que talvez a gente esteja percebendo que é da macropolítica, mas também é da micropolítica cotidiana, né? Perversa nas mini relações que a gente estabelece, como, por exemplo, a pessoa na fila que quer ficar grudada em mim numa época que ela precisa de distanciamento social, entendeu? Não sei. Uhum. Bom, a fundação do Brasil, assim, a fundação a invasão do Brasil já mostrou muito o caminho, né? Esse caminho terrível, né? De exploração e de uma violência desproporcional, né? E que a gente está vivendo esse legado até hoje, né, Alexandre? E toda essa nossa descendência ameríndia, né? E a afrodiaspórica, tudo isso pesa no corpo, né? E a gente vê os horrores, né, diariamente. Eu acho que são muito dessa dessa espécie de consciência, de saber é, é, ditatorial, né? De roubar tudo, né? De saquear a nossa língua, a nossa terra, nossa vivência, nossos mitos e tudo mais. Então, acho que também, de certa maneira, com o meu trabalho, eu também tento devolver isso, né? Um pouco antropofagicamente, né? Pegar essa coisa que estava acontecendo, por exemplo, na época, que era o livro para colorir, e tentar fazer um livro para descolorir, né? Agora eu estou fazendo um aqui, eu acho que, não sei se você viu, é um Odiar é. Eu já super acompanhei. E aí? Então, é pegar também esses objetos fofinhos de um imaginário estilo Forfes, assim, né? E tentar pegar pelo afeto mesmo, né? Olha só o que a gente está vivendo, né, gente? Não dá para passar as coisas sempre assim, né? De maneira alienada, né? É claro que a gente tem que ter os nossos momentos, né? A gente está em busca constante de felicidade, né? Mas não dá para esquecer a vida do outro, né? Do nosso colega aqui do lado, da nossa própria vida, que está passando por tantas privações, tantas violências desproporcionais e terríveis, né? E tudo, acho que são heranças desse pensamento colonialista, né? Mas eu acredito nas lutas minoritárias. Uhum, eu também. Mas você acha, assim, isso é uma pergunta para além do trabalho, né? Acho que é a última pergunta de efeito para terminar o programa, assim. Você Uhum. acha que pensando o Brasil em sua história de alguma maneira, principalmente o que a gente vive hoje, a felicidade é uma proposta fadada ao fracasso? Bom, apesar de tudo, né? Assim, intimamente eu sou muito feliz, sabe? Eu acho que eu sou feliz porque eu encontrei esse caminho da arte, que eu posso ressignificar esse tipo de coisa, porque é tudo muito terrível, né? E eu acho que, como eu te falei, assim, quando eu estou trabalhando aqui na casa, eu acho maravilhoso. Mas se eu não tiver esse momento de arte, eu não consigo assimilar tudo isso, né? É um peso muito grande, né? O que a gente está vivendo agora, principalmente em 2020, né? Essas coisas terríveis, todo dia, essas bolsonarices todas. Se você não tiver um meio de trabalhar isso, né? É uma coisa terrível, né? Então,
Eu acho que, apesar de tudo, assim, né, felicidade tem a ver com essa luta minoritária, né? Uhum, Tem a uhum. ver com ressignificar pessoalmente as coisas, né? E pessoalmente eu posso te confessar que assim, eu vivo muito bem. Aham, aham. Eu também, eu fico só às vezes querendo saber espiritualmente o que que me levou a estar aqui. Mas isso é uma outra pergunta para outro programa. É, Querido, muito, muito obrigado por você ter topado. Acho que a conversa tá linda. Eu ainda vou fazer uma gravação, duas gravações em sequência hoje. Então amanhã eu te mando o vídeo para você guardar, porque acho que é muito bom, muito bonito de ser visto. E assim que for publicado, eu peço uma mini bio para a gente colocar lá na descrição. tá ótimo, Alexandre. Muito obrigado por esse momento divertido e feliz também. Muito obrigado. Valeu pelo convite. Imagina, um beijo grande, viu? Beijo. Tchau.